Letare Jerusalém. Assim nós começamos a Santa Missa com a antífona de entrada, o domingo que a igreja chama de Letare, o domingo de uma alegria que se antecipa ao mistério da Páscoa. A igreja nesse dia também chamava o domingo das rosas, por isso o padre usa os paramentos na cor rosa, porque lá na antiguidade os cristãos, neste dia, eles trocavam rosas entre si, com motivo de alegria. Pelo século X, os papas instituíram a chamada Rosa de Ouro, a tradição da Rosa de Ouro. O papa saía da igreja da Santa Cruz, da Basílica do Latrão, e ia caminhando com uma rosa de ouro na mão até a igreja de Santa Cruz de Jerusalém. E quando ele voltava, ele entregava essa rosa de ouro ao prefeito da cidade de Roma, em sinal, de manifestação de gratidão pela união que existia, e pelo bem-querer dele e da cidade de Roma pelas obras da igreja. Daí nasceu a tradição chamada Rosa de Ouro, que o Papa oferece para solenidades, para pessoas importantes, para pessoas que no mundo manifestaram apreço pela igreja e são grandes personalidades. No ano de 1888, o Papa Leão XIII ofereceu uma rosa de ouro à princesa Isabel, no Brasil, exatamente pela grande defesa da fé que ela fazia. No ano de 1965, o Papa Paulo VI ofereceu uma rosa de ouro à Nossa Senhora de Fátima, a Basílica de Nossa Senhora de Fátima. Passado esse tempo, a igreja começou, então, os papas começaram a oferecer mais esta rosa de ouro aos santuários marianos. Então, em 67, o Papa Paulo VI ofereceu à nossa Basílica de Aparecida uma rosa de ouro. E em 2007, o Papa Bento, quando veio ao Brasil, também ofereceu à Nossa Senhora uma rosa de ouro. Essa tradição nos remonta exatamente àquela primeira experiência dos cristãos que olham um para o outro, felizes por saber que Deus amou tanto o mundo e nos deu o Filho dele. Eles já se alegravam antecipadamente, pensando que o mistério seria de novo celebrado. Vocês sabem bem, eu disse no primeiro domingo da Quaresma, que as finalidades do tempo da Quaresma são pelo menos 4. Celebrar com pureza de coração o mistério da Páscoa, para celebrar bem, viver o tempo da Quaresma, para celebrar bem o mistério pascal. Depois, afervorar o homem interior, implorar a misericórdia de Deus sobre nós. Depois, fazer penitência dos pecados passados, pedir a Nossa Senhora a graça de perdoar aqueles pecados e pedir a Nossa Senhora a graça de que nós possamos alcançar misericórdia. Por isso, nós ainda buscando ver esse tempo da Quaresma, na última quinta-feira nós chegamos à metade do tempo da Quaresma. Portanto, nós já estamos caminhando para o fim desse tempo. Tão rápido passa. Se nós fizemos um propósito e ainda não vivemos, é hora de tentar ainda vivê-lo, porque já está ali, o fim da Quaresma. Hoje nós escutamos de nosso Senhor, pela boca de São Paulo, que é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé. E isso vem a nós não como algo nosso, mas como um dom de Deus. E eu sempre penso nisso quando eu penso na graça e nas obras. Outro dia, uma protestante, depois de muitos anos que ninguém me questionava, estava numa borracharia e passou uma protestante junto com o filho dela. Ela parou na minha frente, olhou no meu olho e falou: "Rapaz do Senhor Jesus, é pela graça que nós somos salvos. É só a graça." Eu olhei para ela como Paulo, que eu sou. "Vai embora com essa sua doutrina do demônio. Vai embora." E ela foi embora. Foi exorcizada, foi embora. Mas eu sempre fico com isso no coração, não? Porque os protestantes não entenderam o que São Paulo falou. Se São Paulo foi um homem de obras extraordinárias, por que até agora eles não entenderam que São Paulo pregou a graça?
mas viveu a missão de propagar e de pregar o evangelho e padeceu tanto por isso, e fez tantas obras, porque eles não entenderam ainda a união entre a graça e as obras. Isso faz com que o mundo protestante, há 500 anos, gire em torno do seu próprio umbigo orgulhoso e não saia dali, porque eles não entendem o que São Paulo diz em relação à graça. É pela graça que nós somos salvos, São Paulo diz, isso não é por obra nossa, ele diz, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Não vem de nós. Mas lá no início ele diz de onde vem. É por graça que vós sois salvos, em virtude da união com Jesus Cristo. Qual é a maior obra da nossa vida? Mesmo da vida espiritual, vocês que estudam com o André, no Orando com a Mãe toda sexta-feira. Qual é o fim da vida espiritual? Que começa lá na ascese, lá na via purgativa, no abandono do pecado mortal. Qual é o fim dela? Não é a união com Deus? Não é a via unitiva? Não é estabelecer definitivamente a união com o nosso Senhor? Qual é a maior obra que o ser humano pode fazer? Não é chegar à união com Deus? E chegar à união com Deus é a obra mais difícil. Fazer coisas não é difícil. Basta ter um pouco de inteligência e um pouco de saúde. Nós conseguiríamos fazer muito. Fazer coisas exteriores é fácil. Basta um pouco de disposição, um pouco de energia. Agora, a obra interior, todo santo diz, é a obra mais difícil. Mas para fazer a obra interior, muitas vezes nós temos que nos mortificar no exterior, padecer certas cruzes e sofrimentos. Vejam, na primeira leitura, para que o povo voltasse a Deus, Deus nosso Senhor permitiu que eles vivessem 70 anos numa terra estrangeira, exilados, e morressem ali, uma geração inteira, na via purgativa, por assim dizer. E a primeira leitura é o convite de Deus para eles voltarem para Jerusalém. Para chegar à união com Deus, nosso Senhor, muitas vezes nós temos que passar por obras exteriores muito duras. São Paulo diz isso. Eu sei o que é passar fome, frio, sede, nudez, já naufraguei, já fui tido como morto, já fui apedrejado, flagelado, já levei 40 chibatadas menos uma tantas vezes. E ele diz, mas em tudo isso nós somos mais que vencedores em Cristo, nosso Senhor. Portanto, aquelas obras exteriores de São Paulo, não são elas que salvaram São Paulo, mas na obra da união com Deus, nós somos submetidos a todas essas provas. A trabalhar, acreditar, lutar, perseverar. Por isso, para nós católicos, nós compreendemos bem, nós somos salvos pela misericórdia de Deus. São Paulo diz isso. Ninguém aqui acha que porque fez obras ou porque rezou algumas horas de joelho, isso será a causa da sua salvação. Todo mundo fez isso por um único motivo, pelo desejo de se unir a nosso Senhor. Tanto é verdade que na via unitiva, quando alguém chega àquele grau de vida espiritual de união com Deus, até a oração dele se cala. Até a oração dele se cala. E faz como aquela santa dizia, né? Eu sou tu e tu és eu. Nós somos um, já não quero mais nada. São Paulo chegou a esse grau de união com Deus, quando ele diz, só isso me basta. Mais nada. Para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Tudo aquilo que eu poderia conquistar no mundo, ele diz, todas as riquezas, tudo aquilo que é desejável, eu tenho como esterco. Veja, essa é a maior obra. Chegar à união com Deus, nos desapegando totalmente de todas as criaturas e de todos os bens criados, para ter como único bem nosso Senhor. Esta é a obra mais difícil. Pouquíssimas pessoas fazem esse trabalho. A maior parte deles, dos cristãos, ficam presos àquilo que o Dom Jean Batista Chutá dizia no livro Alma de Todo Apostolado, dizia no americanismo apostólico, que são o apego às obras, o apego o afã das obras, né? Nossa, fizemos
tantas coisas, convertemos tantas pessoas, fizemos um encontro com tantas mil pessoas, e muitas vezes nós entendemos isso como união com Deus, e não é verdade. Isso pode ser feito sem o mínimo de união com Deus nosso Senhor. Por isso ele diz, o americanismo é aquele desejo do apostolado pelo apostolado, que tem a glória de dizer assim, nós fizemos um evento assim, construímos um império assado, fizemos uma obra social assim e assim, acreditando que aquilo é a causa da própria salvação, e não é verdade. Nenhum santo acreditou que a obra dele fosse a causa da salvação dele. Tanto é verdade, São Maximiliano, que é o santo que nós tanto amamos. São Maximiliano construiu uma cidade para Nossa Senhora. Quando vieram prendê-lo, e ele mandou os irmãos, era uma multidão de irmãos, mandou os irmãos embora e tudo, alguém questionava, mas essa obra vai ser destruída. Ele dizia, se não for da vontade de Deus essa obra, eu sou o primeiro a pegar a marreta e destruir. Porque tudo que foi feito pela ação da graça de Deus. Desde quando ele conseguiu a doação do terreno para construir a cidade da Imaculada, já tinha sido uma manifestação da graça de Deus. Ele não tinha nada. Botou uma imagem de Nossa Senhora no terreno de alguém, de um príncipe, e foi lá pedir esse terreno que ele não tinha nada. Num primeiro momento o príncipe disse não. E mandou que ele tirasse a imagem de lá. E ele disse, não, deixa a imagem lá, pelo menos os camponeses passam e rezam. E ele foi tocado pela graça, o dono do terreno, o príncipe, foi tocado pela graça de Deus, e ele doou o terreno. Então São Maximiliano entendia que tudo que tinha sido feito era obra da Imaculada. E se a Imaculada não quisesse mais, ele mesmo destruiria. Por quê? Porque não era aquilo que o salvaria. O que o salvaria era a união com Nossa Senhora. Esta união com Nossa Senhora, São Maximiliano viveu no mais profundo da alma dele, e quando ele morreu lá no bunker, sozinho, de fome, ele estava unido a Deus. Portanto, a maior obra da nossa vida é nos unir a Nosso Senhor. E o único instrumento que nos une a Nosso Senhor é a sua Santa Cruz. Não existe outro modo de nos unir a Nosso Senhor que não seja passando pela cruz, abraçando a nossa cruz, amando a nossa cruz. Por isso, no início da missa, eu dizia que a Virgem se alegrava ao passar pelos lugares dos tormentos de Jesus. Nenhuma mãe desejaria fazer isso. Mas também ela, também a Virgem, lá no mistério do Calvário, é quando a união dela com Nosso Senhor se torna definitiva, plena. Alcança na terra o grau máximo de união. Quando ela é traspassada com a mesma dor que ele é traspassado. Quando ele morre, ela sente a dor dele ao ser traspassado lá na cruz. Por isso a Virgem também sabia, lá é o lugar da minha maior dor, mas também é o lugar da minha maior alegria. Porque lá eu estou unida ao meu Jesus e aos meus filhos que ele me confiou. Cada vez que a Virgem Maria pensa no amor que tem por nós, ela é obrigada a pensar na cruz. Cada vez que a Virgem Maria devota o cuidado dela e o zelo por nós, ela volta ao mistério do Calvário. Portanto, lá é a fonte da alegria dela, mas também é a fonte da dor. Para nós não é diferente. Nós seremos salvos, São Paulo diz, em virtude da nossa união com Cristo. E nós sabemos muito bem que é na cruz que nós nascemos como igreja. Foi na cruz. Foi na cruz que nós nos tornamos corpo de Cristo. Ele é a nossa cabeça, o nosso coração. Foi na cruz que nós nascemos. Se nós não voltamos à cruz, nós nunca chegaremos a lugar nenhum. Todo o nosso progresso depende da nossa união com Cristo crucificado. Fraternidade entende isso. Quando coloca exatamente na cruz, naqueles que estão lá na cruz, os seus modelos principais.
se eles não tivessem ido lá, também eles não teriam chegado ao grau de união que eles tiveram com nosso Senhor São João, Santa Maria Madalena, de serem chamados apóstolo e apóstola do amor. Esse grau de união que eles alcançaram, de serem chamados discípulos apóstolos do amor, só se deu por causa da união com Cristo na cruz. Por isso, quando nosso Senhor fala com Nicodemos no Evangelho, nosso Senhor tenta dizer para ele isso, né? Deus amou tanto o mundo, era necessário que o Filho do Homem fosse levantado. Não é que Deus Pai, ele odiava Jesus e colocou ele para sofrer. Jesus é o Cordeiro sem mancha, ele não tem por que sofrer. Ele não deve nada a ninguém. O Senhor não cometeu um pecado que merecesse tamanha condenação. O próprio São Dimas, aos pés da cruz, reconhece isso. Mesmo sendo um ladrão, bandido, ele sabe reconhecer isso. Porque Jesus, de fato, é o Filho amado de Deus, que não deve nada ao próprio Pai. Só que ele quis ser devedor do amor do Pai. E o Pai, então, o dá a nós. Por isso, nosso Senhor tenta dizer a Nicodemos que é por causa desse amor que nós somos salvos. Quem nele crê tem a vida eterna. Quem crê nesse amor de Deus por nós, na cruz de Cristo, tem a vida eterna. A cruz só é escândalo por isso. Porque quando nós olhamos na cruz, nós sentimos rejeição. Os judeus olhavam e escarnavam de nosso Senhor. Cuspiam nele. Blasfemavam contra ele. Diziam, veja que maldito. Quem morre assim é um maldito. Sujo. Já todo inchado, cheio de feridas. O rosto todo desfigurado, porque arrancaram a barba dele. A cabeça cheia de feridas. Vertendo sangue. A palavra de Deus diz, nem a aparência de homem ele tinha mais. As pessoas olhavam e tinham rejeição por aquilo que viam. Não é que eles amavam o que viam. Os únicos que conseguiram amar o que viram foram aqueles que amaram Jesus sempre e o conheceram. E mesmo desfigurado, ele ainda era o Jesus deles. A Virgem, São João, Santa Maria Madalena. Eles conseguiam ver por trás daquela face nojenta de nosso Senhor. Porque uma face na qual o suor se misturou com sangue e lágrimas, o cuspe, a terra, a sujeira da prisão onde ele ficou, caiu por terra, caiu com o rosto em terra. Que face bonita era aquela de nosso Senhor. De forma nenhuma, as pessoas olhavam e rejeitavam, sentiam asco, nojo, não queriam se aproximar. Só se aproximaram aqueles que o amaram. A palavra diz. Ninguém se aproximava. E o que ele quer dizer para Nicodemos é que esse Jesus, esse que será levantado, é que será a causa da nossa alegria. E quem acreditar nele, ele diz, seria salvo. Nós precisamos acreditar que a cruz é a nossa esperança. Como a igreja diz, é a espécie única. A única esperança, a única que pode nos salvar. Portanto, por mais que a cruz de nosso Senhor, e cada vez que o padre consagra, né, nesse altar, que nós olhamos para a cruz de nosso Senhor, que nós sentimos exatamente isso. Parece que aquelas gotas do sangue se derramarão sobre nós. E é exatamente isso que nosso Senhor quer. Que nós nos configuremos com Ele a tal ponto de nos ver unidos às dores dele lá na cruz. Não tem como fugir do mistério da cruz se nós queremos o amor. Se nós queremos a maior obra na nossa vida, que é a união com Deus, nós precisaremos amar a cruz. No mistério dessa comunidade, o amor à cruz é essencial. Aquele que não olhar para Jesus crucificado e desejá-lo, ainda não conseguiu discernir o seu carisma. Porque o último estágio
desse carisma é se consagrar como ele, como vítima. A união maior será essa, vítima do amor. Essas vítimas estavam lá aos pés da cruz. A Santíssima Virgem é, por excelência. E depois os santos do amor eram. O grau da união deles com Deus dependeu daquela visão, que hoje o nosso Senhor propõe para Nicodemos e propõe para nós. A igreja diz, alegrem-se. E nós olhamos e vemos a dor. Então, que a dor se torne amor. Que a alegria reconheça na dor o mistério que a salva. Nós, quando olhamos para Jesus crucificado, e tem que ser crucificado, não pode ser fingido. Tem que ser Jesus crucificado. Nós temos que meditar nisso. Dia após dia, pedir a graça da união com os sofrimentos de nosso Senhor. Para isso, nós precisamos trabalhar a obra. A obra é essa, o que nos salva é a graça. Não confundamos a nossa obra com a graça. Mas a nossa obra interior depende da graça. Então, se nós buscarmos unir o dom de Deus, que São Paulo diz hoje, nós conseguiremos chegar à união com Cristo. Deus nos ressuscitou com Ele e nos fez assentar nos céus em virtude da união conosco. Nós pedimos a Nosso Senhor esta graça da união com Nosso Senhor, especialmente nesses dias que se aproximam para o fim da Quaresma. Queremos pedir a Nosso Senhor particularmente a virtude da união com Ele. Muitas pessoas não poderão celebrar o Tríduo Pascal. E eu dizia ontem para as mães espirituais, peçam a Deus esta graça de celebrar o Tríduo Pascal. Mas eu digo para elas que nos assistem também, peçam ainda mais a união com Deus. Porque se for impedida a celebração do Tríduo Pascal, mesmo lá, com as lágrimas sendo derramadas em casa, por não poder ir à missa, na Quinta-feira Santa, na Vigília Pascal, e mesmo estando em casa, nós estejamos profundamente unidos ao mistério da cruz de nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E a sua mãe, Maria Santíssima, Nossa Senhora das Dores, rogai rogai por por nós. nós.